Página 65, então, da apostila, e isso inicia capítulo 12 do livro de Romanos. O título que eu coloquei, Vivendo como Cristãos Transformados. Cristãos transformados. Eu recebi Jesus e Ele me transformou, né? Minha eternidade, meu nome, etc., meu destino, vamos dizer, e meu nome. Mas além disso, além dessas coisas, existe a nossa santificação. E essa é a ênfase aqui em Romanos 12, e 13, e 14, e 15, e até uma parte de capítulo 16, que é o fim dessa epístola do apóstolo Paulo aos crentes romanos. E nós já vimos muita coisa, e eu já dei um resumo várias vezes, mas eu quero que vocês entendam que nós estamos saindo agora da parte teológica, a parte, sabe, que dá a explicação do Evangelho e como o Evangelho funciona, e nós estamos indo para como eu devo viver agora que eu conheço o Evangelho, agora que Jesus me salvou. E esta é a ideia dessa parte da epístola. Eu pedi para a irmã Rebeca ler para nós versículos de 1 e 2 de Romanos 12. E na verdade, nós não vamos chegar nesse momento, nesses dois versículos, mas eu quero que ela leia para nós. Mas meu alvo nessa primeira aula hoje à noite, é dar uma introdução para a aplicação da epístola, que são capítulos 12 a 16. Mas só para a gente poder entrar nisto, Rebeca, por favor, leia para nós Romanos 12, versículos de 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Muito bem. Muito obrigado, Rebeca. Leu muito bem. Agora, deixe-me fazer uma pergunta para vocês. Eu gosto de começar com perguntas. A palavra contexto é muito importante nessa lição de hoje à noite. Alguém pode me dizer o que é o significado da palavra contexto, especificamente quando nós estamos lendo algo e queremos entender e interpretar de forma correta? Qual é o significado da palavra contexto nesse contexto? Só para falar assim, né? Mas qual o significado da palavra contexto? Alguém pode me dar uma ideia? Não, todo mundo ao mesmo tempo, né? Meio. Fala mais, porque tá certo, mas fala mais. Tem que estar relacionar com o tema que você está abordando, que você quer direcionar para os fiéis. Então, só para eu entender, se eu falo qual é o contexto do livro de Romanos, o senhor vai falar o quê? Salvação, que quer dizer o tema, né? O assunto tratado na carta, né? Salvação. Eu quero expandir essa definição da palavra contexto, porque não tá errado, está tudo certo. Mas, quando falamos sobre contexto, precisamos entender, por exemplo, quem escreveu a carta, para quem ele escreveu, claro, o porquê ele escreveu, quando é que ele escreveu. Todas essas informações afetam a nossa interpretação. Por exemplo, se você estudar Mateus 24, sem entender que o contexto da profecia de Jesus em Mateus 24 é principalmente a tribulação e a época depois do arrebatamento, você pode acabar pegando versículos, colocando na época da igreja e destruir uma interpretação correta
daquela profecia. E isso acontece muito, porque eu já ouvi muito crente usando Mateus 24 de forma errada. Agora, aqui, Romanos 12, saímos da teologia, saímos da explicação e da defesa do Evangelho, e agora Paulo começa a exortar as pessoas, ou seja, agora é uma aplicação da verdade. Note aqui, por exemplo, no que a Rebeca leu para nós, as primeiras palavras de Romanos 12, versículo 1, que tem aqui na página 65 da apostila, ele diz aqui, rogo-vos, pois, irmãos. Rogo-vos, pois, irmãos. Vocês estão notando uma diferença? Ele estava ensinando algo para a igreja, para judeus, para gentios, para pessoas que nem acreditam em nada disso, né? Ele falou, e agora ele volta para algo direto ao crente, os crentes em Roma, e nós precisamos entender não somente essa parte, mas alguns dos pilares do contexto de Romanos 12 a 16. Então, vocês podem notar, eu vou usar um pouco mais a apostila hoje à noite. Vocês podem chegar aqui na página 65, vocês vão notar aqui introdução à aplicação da apostila e um parágrafo, e embaixo diz a mudança estrutural da doutrina para a aplicação. E diz aqui, para interpretar Romanos 12 corretamente, devemos reconhecer onde ele se encaixa no contexto de toda a carta. E essa carta se divide em duas partes. A primeira parte, vocês vão notar aqui, é doutrina, ou seja, ensinamentos. E eu coloquei aqui algo que vocês precisam notar. Nota aqui, começa com Romanos capítulo 1, versículo 16. E termina com capítulo 11, versículo 36. E eu coloquei aqui, é um tratado teológico declarando e defendendo o Evangelho. A palavra tratado é uma palavra que eu nunca uso, mas é uma palavra que quer dizer é uma explicação de algo para um grupo, né, para as pessoas. É isso que eu estou ensinando para vocês, certo? Então, é interessante porque antes de versículo 16, no livro de Romanos, é algo muito pessoal. Paulo fala, eu quero ver vocês, romanos, eu estou me preparando para ir para vocês, etc. A nossa mútua fé vai ser ótima, a nossa comunhão. Eu estou ansioso para ir lá em Roma, ou aí em Roma, onde vocês estão. Daí, em versículo 16, e até o fim de capítulo 11, ele começa a falar sobre condenação, justificação, santificação, dispensação, tipo assuntos grandes. E ele fala de uma forma que é tipo para todo mundo. É como se ele estivesse escrevendo um livro que ele vai publicar sobre os assuntos principais do Evangelho. E daí, sem uma forma de mostrar que ele está mudando, ele simplesmente fala aqui no início de capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Ou seja, ele não está ensinando nada aqui, ele está exortando. Agora, eu tenho uma pergunta para vocês, outra pergunta. Esse lado respondeu, agora esse lado tem que responder. Qual o significado da palavra exortação? Exortação. O que vocês conseguem me falar hoje à noite? Exortação. Encorajar para as coisas boas. Tá, eu aceito essa definição, eu acho boa. Oi? Pregação contém exortação, mas essa é a ideia, é encorajar, é animar. Ei, faça isso. Faça exortação, né? Envolve, como ela falou, encorajamento, a ideia de dar coragem, de levantar o ânimo da pessoa para fazer algo. Então, de Romanos 1,16 a Romanos 11,36 era ensino. O Evangelho é isso. Mas agora que você sabe, agora que você entende, agora que tudo ficou explicado,
O alvo era só encher sua mente para você ficar com soberba e falar, eu entendo o evangelho? É isso? Claro que não. O alvo é deixar entrar para poder sair da sua vida expressado por sua vida cristã. Vocês todos, eu acho, entendem o Mar Morto, né? O Mar Morto, lá em Israel, tem o Rio Jordão, onde Jesus foi batizado e a água passa do Rio Jordão até o Mar Morto. E entra no Mar Morto minerais e sais e todas essas coisas, mas não tem saída. Então, a quantidade de sal, quantidade de minerais é tal que quase nada sobrevive. É um mar morto. Se você vem ao estudo bíblico nas segundas ou nos cultos da igreja e você fica cada vez mais inteligente na Bíblia, mas você não evangeliza, você não usa para a glória de Deus, você tem tudo aqui e nada aqui e na sua vida na prática, então você se torna de uma forma um mar morto. E nada vive, nada sobrevive, não há nenhum produto. Então Paulo, você vai notar isso quando ele escreve, ele dá um ensino e depois uma aplicação. Ele começa com doutrina, ele vai para uma exortação. Então ele explicou, agora ele exorta. Então aqui, vocês vão notar na apostila, diz aplicação, capítulos 12 a 16, que são exortações pessoais sobre como viver a doutrina estabelecida. E nós queremos ver essas coisas, capítulos 12 a 16, mas precisamos entender melhor o contexto. O contexto para a parte doutrinária, eu enfatizei muito para vocês, é entender as divisões. Eu falei justificação, santificação, dispensação, essas partes principais. Outra parte do contexto é o contexto histórico. Deus mudou a dispensação de focar em Israel para a igreja. E Deus falou, agora é a igreja, né? E nós acreditamos na Bíblia, escrita por judeus, mas nós não somos judeus. Nós adoramos a Deus, mas não dentro de uma sinagoga, nós estamos dentro de uma igreja, né? Algo realmente mudou. E é essencial entender essas coisas para interpretar corretamente Romanos de 1 a 11. Mas agora precisamos entender certas coisas para interpretar corretamente capítulos 12 a 16. Então aqui na apostila diz os 4 pilares do contexto para Romanos 12 a 16. As instruções encontradas nestes capítulos finais não são regras abstratas. Elas estão enraizadas em 4 contextos específicos. E vamos começar com o primeiro pilar, que é o contexto pessoal ou o coração de um pastor. Como eu falei, inclusive eu mesmo, quando eu estava estudando essas coisas e me preparando para ensinar Romanos 12, eu sabia que havia uma mudança de doutrina para aplicação, mas é tão, tipo, para quem ele está falando mesmo? Rogo-vos, ele fala, mas quem é esse vos? Eu sei que é a carta aos Romanos, mas o que é que ele está falando? E daí você começa a voltar para trás e olhar para a carta inteira. E quero falar para todos vocês, quando você estuda a Bíblia e você fica meio assim preso ou confuso sobre uma parte de um livro de João, livro de Ezequiel, vai para trás um pouco e olhe na coisa inteira. O que é que eu estou lendo, né? Por exemplo, Ezequiel é um profeta. Ele está falando para o povo sobre algo, né? Que tem a ver com a Babilônia, etc. João, ele andava com Jesus, ele era apóstolo. Então vamos ler nesse contexto. Agora, aqui, o contexto pessoal se encontra em Romanos capítulo 1, versículos de 1 a 15. Vocês podem abrir as suas Bíblias em Romanos capítulo 1. Eu não vou ler tudo para vocês, mas
ele fala aqui em Romanos 1, versículo 1, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Ok, tá bom. Versículo 7. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos. Então, ele explica aqui meu motivo, como apóstolo, escrever para vocês santos em Roma. Então, é algo pessoal. E daí você vai lendo aqui e você vê esse contexto pessoal. Ele que está com eles, ele foi impedido. Note aqui, por exemplo, versículos 12 e 13. 12 diz, isto é para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Então, Paulo deixa bem claro, eu estou conversando com vocês especificamente, eu tenho interesse pessoal em vocês, e ele fala desse jeito. O problema é que você, como um leitor moderno, você lê isso, ok, tá beleza. E você entra no versículo 16 e lê capítulo 2, e 3, e 4, e 5, e 6, e 7, 8, 9, 10 e 11, e você estuda sobre muita coisa, e você chega em capítulo 12 e você esqueceu-se de capítulo 1, versículos de 1 a 15. Então, quando nós estudamos aqui, ele está falando especificamente para os crentes romanos da época dele. Ele queria que eles fossem transformados. Então, essas exortações eram primeiramente para eles. E é claro, depois, para todos nós. Agora, na apostila, vamos ver a segunda coisa, o segundo pilar do contexto aqui, desses capítulos no fim da carta. Esse é o contexto teológico, o texto teológico, o portanto do esforço ativo. Eu vou enfatizar um pouco mais isso na próxima aula, mas eu gostaria que vocês marcassem ou na sua Bíblia ou na apostila essa palavra em Romanos 12, 1. Note aqui, diz aqui, rogo-vos, pois. É uma palavra de 4 letras, mas é extremamente pesada, está carregada com significado. Essa palavra, pois, é o tipo de palavra que é uma chave. Alguém explica para mim? Talvez alguém mais novo. Qual é o propósito de uma chave? Heloísa, se você tem chave, qual é o propósito de uma chave? É para o quê? Fala mais alto. De uma chave, fala tipo chave de carro, chave faz o quê? Certo, para deixar algo seguro, você tranca, né? Mas também é para destrancar, certo? E abrir. A palavra, pois, destranca esse capítulo. Quando você lê uma palavra dessa, logo no início, é basicamente a terceira palavra, é uma forma do Espírito Santo falar para você, não leia aqui somente, você tem que ler os versículos anteriores. O contexto, esse pois aponta para algo. Né? E, irmãos, vocês sabem o que é um grande perigo que acontece muito? É isolar um versículo ou isolar uma passagem. Né? Você pega uma coisa, Deus falou comigo hoje, né? Judas, ele se mata, e você lê esse versículo, Deus está falando comigo hoje. E agora, você vai se matar? Não, você isolou o versículo. E olha, ninguém acha, mas ninguém faz isso. Muita gente faz isso. Talvez não pegando o versículo de Judas e querendo se matar, mas simplesmente, a Bíblia diz isso. Sim, você leu essas palavras ali, porém, o grande porém, tem
todos os outros versículos que vão dar o contexto sobre isso. Então é muito importante reconhecer essas coisas. Então ele está aqui enfatizando essa ideia. Agora, outra parte desse contexto teológico, ele está rogando um sacrifício vivo. Esse sacrifício vivo é santificação. Algo que ele explicou em capítulos 6, 7 e 8. Ele não está virando aqui para algo legalista, dizendo, agora você tem que fazer essas coisas ou você vai para o inferno. Você não será salvo. Não. Você está isolando essa passagem. Essa passagem se liga com o contexto do resto da carta. O que ele falou, capítulos 6, 7 e 8? Você lê aquela parte e você chega aqui e começa a entender melhor. E mais para frente a gente vai entender esse contexto. Terceiro pilar. Número 3, o contexto judaico, provocando a ciúmes. No capítulo anterior, Paulo disse, especificamente para os gentios na igreja, vivem o evangelho, obedeça a Jesus, faça o seu melhor, porque os judeus estão olhando. E eles estão observando. E eu sei que eles têm corações endurecidos, mas você pode provocar ciúmes. Como? Porque é bom provocar ciúmes, né? Isso não pode até parecer estranho, mas é o que ele falou em capítulo 11. Alguém quer me explicar? Porque eu expliquei na semana passada. Porque é bom esses ciúmes aqui que Paulo queria provocar nos judeus. Alguém explica para mim? Vamos ver se vocês estavam prestando atenção na semana passada, né? Ele queria provocar esses ciúmes. Pode dar uma olhada, se não me engano, no capítulo 11, versículo 11, talvez nos versículos antes e depois. Rebeca, pode falar. Se os judeus tivessem ciúmes, eles iriam querer fazer também. Fazer também e até ser também o que Rebeca nem estava na aula na semana passada e acertou, né? Parabéns para a Rebeca. Mas exatamente. Eu já ouvi esse tipo de história várias vezes. Um descrente observa um crente e fala para o crente, você tem algo que eu não tenho. E eu quero o que você tem. E daí o crente fala, o que eu tenho é salvação em Jesus Cristo. O alvo de Paulo aqui, nessas exortações, ele está pensando, porque ele já falou isso. Por favor, faça o máximo para seguir os efeitos e o produto e o fruto do Evangelho, porque assim os meus irmãos, os judeus, vão ver o que é realmente o cristianismo, a fé cristã, o Evangelho, eles vão ter ciúmes. Eu quero isso para mim. Então ele enfatiza essa ideia e nós precisamos lembrar disso. E aplicando para as nossas vidas, não tem muito judeu aqui em Ouro Preto do Oeste Rondônia, no interior do Brasil, mas podemos provocar ciúmes em pessoas ao nosso redor. Nossos amigos, nossos parentes, colegas de trabalho, pessoas na escola, na nossa vizinhança, qualquer lugar. Se eu manifestar fé e Deus operar as bênçãos dele na minha vida, e eu tenho paz quando o mundo não tem, eu tenho alegria quando o mundo não tem, eu tenho amor e paciência e tudo quando o mundo não tem, o fruto do Espírito se manifesta em mim, o mundo fala, ele é diferente. Não quer dizer que todo mundo vai receber Jesus, mas a chance aumenta por causa da transformação nas nossas vidas, essa santificação. Número 4 aqui. O contexto do surgimento do cristianismo. Ok, esse contexto aqui, esse ponto, esse pilar é muito importante. Porque nós vamos notar aqui em capítulo 12, coisas que Paulo vai começar a falar e ele não explicou nada nos capítulos anteriores. Por exemplo, ele vai falar sobre dons espirituais.
E se você está lendo o livro de Romanos sem ler os outros livros do Novo Testamento, você vai ficar perdido. Eu nem entendo o que está falando aqui. Não tem base, não tem raiz. Nós precisamos entender, quando Paulo escreveu o livro de Romanos, o que ele escreveu não foi a primeira vez que essas coisas foram faladas. Inclusive, o evangelho já tinha chegado em Roma. E criou debates, e discussões, e brigas, e perseguição. Então, Paulo escreve essa carta para esclarecer e levantar uma bandeira correta, de doutrina correta, e o povo, com todos esses argumentos diferentes, e as brigas também, começaram a ver essa carta de Paulo e falar, é isso que é verdade, né? Então, sabendo disso, nós vamos precisar estudar não somente palavras aqui em Romanos, mas às vezes pegar passagens de outras partes da Bíblia para entender o que está falando aqui. E graças ao nosso bondoso Deus, o Espírito Santo, que inspirou a Bíblia, deixou tudo o que nós precisamos em outras partes da Bíblia para entender essa parte aqui. Agora, aqui embaixo, no fim de página 56, nós vemos o escopo da aplicação, o testemunho do crente. E eu coloquei aqui Romanos 12. Na próxima página vocês vão anotar aqui capítulos 13, 14, 15 e 16. E basicamente, Paulo termina o livro de Romanos dizendo: precisamos viver a vida cristã para o bem dos outros. O foco do apóstolo não é somente encher a cabeça com conhecimento. É ele mesmo que disse em outra epístola, o conhecimento incha. Vocês entendem essa expressão? Ou seja, quando você fica muito inteligente, você fica soberbo. Eu esqueci da palavra. Orgulhoso. Você fica cheio de eu sou alguma coisa. Aqui em capítulo 12, ele fala sobre o nosso relacionamento com a igreja, o corpo de Cristo. Página 66, ele fala sobre o crente diante do mundo, especificamente o governo, que essa parte vai ser muito interessante, eu acho que vai gerar uma conversa muito interessante, e daí nossa presença diante do nosso próximo. Capítulo 14, também vocês vão gostar, vai ser muito interessante. Nós vamos ver o nosso relacionamento com irmãos mais fracos na fé. E como nós devemos viver por causa da fraqueza da fé de alguns na igreja, etc. Ou até talvez fora da igreja local, né, que não estão frequentando e precisam de nós. Daí, capítulo 15, ele fala sobre a existência de judeus e gentios e como nós não devemos dividir. Como eu falei, nos Estados Unidos, eu observo igrejas de negros, igrejas de brancos, é muito dividido. Eu observo aqui no Brasil, especialmente em certos lugares, muitas vezes divisão de classes e pessoas de uma classe não querendo estar com outra classe. E, na verdade, biblicamente, isto não faz sentido nenhum. Se eu não me engano, vocês podem ler Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Mas ele vai lidar com essa ideia em capítulo 15. E em capítulo 16, ele vai falar muito sobre várias pessoas de Deus. E ele vai recomendar essas pessoas. E também ele vai dar umas dicas de como não ter divisão na igreja e assim termina. Então nós precisamos entender essas coisas ao entrar nessa segunda parte do livro de Romanos. Mas hoje à noite, nessa primeira aula, eu queria dar esta introdução e nós vamos encerrar essa aula agora e depois nós vamos ver a primeira parte de capítulo 12.